Jeremias capítulo 2. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Versículo 2. Vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Versículo 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos? Versículo 6. E não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? Versículo 7. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Versículo 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Versículo 9. Portanto ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Versículo 10. Pois, passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, e a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Versículo 14. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por quê, pois, veio a ser presa? Versículo 15. Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz, e fizeram da sua terra uma desolação, as suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Versículo 16. Até os filhos de Nof e de Tafnis te quebraram o alto da cabeça. Versículo 17. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Versículo 18. Agora, pois, que te importa-te o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior, e que te importa-te o caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão, sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Versículo 20. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo, e rompia as tuas ataduras, dizias tu, e nunca mais transgredirei, contudo em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde te andas encurvando e prostituindo-te. Versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Versículo 22. Por isso, ainda que te laves com salitre, e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Versículo 23. Como dizes logo, não estou contaminada nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, o dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Versículo 24. Jumenta monteis, acostumada ao deserto, que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento, quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, ou no mês dela a acharão. Versículo 25. Evita que o teu pé ande descalço, e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, e não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Versículo 26. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas. Versículo 27. Que dizem ao pau, tu és meu pai,
e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas, e não o rosto, ou mais no tempo da sua angústia dirão, levanta-te, e livra-nos. Versículo 28, onde, pois, estão os teus deuses, que fizeste para ti, que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Versículo 29, por que contendeis comigo, todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Versículo 30, em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção, a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Versículo 31, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão, por quê? Pois, diz o meu povo, temos determinado, ou não viremos mais a ti. Versículo 32, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Versículo 33, porque ornamentas o teu caminho, para buscares o amor, pois até as malignas ensinaste os teus caminhos. Versículo 34, até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados, não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. Versículo 35, e ainda dizes, eu estou inocente, ou certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, e não pequei. Versículo 36, por que te desvias tanto, mudando o teu caminho, também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Versículo 37, também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança, e não prosperarás com eles.